Nação Esmeraldina, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui com mais um vídeo para o canal Mídia Esmeraldina, esse canal independente para você, torcedor do Goiás Esporte Clube, aqui no YouTube. E hoje eu vou falar de coisas que a gente ainda não viu com o Márcio Zanardi, coisas que ainda falta e que provavelmente a gente vai ver uma hora com o time do Márcio Zanardi aí nesse início de Série B. Antes de tudo, eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal, tá? Deixa a sua inscrição, que é muito importante. Se você for novo aqui, beleza? Deixa seu like também, cara. O seu like é muito importante porque o YouTube entrega esse vídeo para mais esmeraldinos. E aí você ajuda o meu trabalho. É de graça, é só você deixar o joinha aí embaixo. Clicando no joinha, você já ajuda a gente demais. E é claro, deixa a sua opinião também. Deixa a sua opinião, seu comentário, que também é muito importante aqui para... Eu sempre dou uma lida também nos comentários, alguns eu até respondo. Então, sempre deixa a sua opinião aqui também, que é muito importante aqui no Mídia Esmeraldina, beleza? E aguarde também novidades, porque em breve a gente vai estar lançando aqui algumas novidades no Mídia Esmeraldina, tá? O nosso clube de membros está saindo e a gente vai trazer muito conteúdo novo. Então, vale a pena você compartilhar esse vídeo também para que mais esmeraldinos conheçam o meu trabalho e se inscrevam aqui no Mídia Esmeraldina. Tranquilo? Bom, eu separei aqui 3 tópicos que eu acho que é importante a gente falar, porque a gente ainda não viu isso com o Márcio Zanardi. E uma hora a gente vai ver. Eventualmente isso vai acontecer e a gente vai ter que esperar para ver, né, como é que o Goiás vai reagir para lidar com esses tópicos que a gente ainda não viu, mas que são coisas do futebol e que eventualmente vão acontecer. O primeiro tópico que a gente ainda não viu com o Márcio Zanardi é o poder de reação do Goiás. A gente ainda não viu esse poder de reação. E por que eu estou falando isso? Porque em todos os jogos com o Zanardi até agora, o Goiás começou vencendo. O Goiás não começou perdendo nenhum jogo. Tá? Foi o jogo contra o Ceará, o jogo contra a Ponte Preta, teve o jogo contra o Cuiabá também, teve o jogo contra o Brusque e teve o jogo contra o Ituano. São 5 partidas até o momento, no momento que eu estou gravando esse vídeo. E a gente começou ganhando todas elas. Com o Ceará foi o único que a gente teve um empate, o resto a gente ganhou tudo. Contra a Ponte Preta a gente teve ali um perigo de sair perdendo, né? Naquele pênalti que o Tadeu acabou defendendo e depois a gente fez o resultado. Mas a gente ainda não viu o Goiás começar perdendo um jogo e eventualmente por conta disso a gente não viu o poder de reação do Goiás, ou seja, o Goiás reagir a uma adversidade ali, a um placar atrás e conseguir virar a partida. Uma hora isso vai acontecer, muito provavelmente isso vai acontecer, a gente não vai sair ganhando todos os jogos, eu imagino que isso não vai acontecer. Em algum momento a gente vai começar perdendo alguma partida, e aí eu vou querer muito ver como o Goiás vai fazer com esse poder de reação. Será que a gente vai ter poder de reação mesmo para lidar com o adversário na frente do placar, para criar situações de gol? Como que o Goiás vai lidar com isso? Porque também é uma coisa muito importante, cara. Todo time grande tem que ter ali um poder de reação, tem que ter ali um momento em que você sai perdendo no adversário e você consegue virar a partida, você consegue criar situações de gol, você consegue ter um volume de jogo, você consegue manter a bola nos pés, né? Que é um jeito que o Zanardi gosta de jogar, mas até agora a gente não viu isso. Em um momento a gente vai ver e eu estou curioso para saber como é que o Goiás vai estar nesse tipo de situação quando acontecer. Outro tópico que eu acho que a gente ainda não viu é o Goiás sem o Galhardo, sem o Thiago Galhardo. Como o Goiás vai jogar sem o Thiago Galhardo? Porque pode acontecer em algum momento ou outro do Galhardo se lesionar, vou bater na mesa aqui, né? Espero que não aconteça, mas pode acontecer, são coisas do futebol. Ele pode se lesionar, ou ele pode estar suspenso fora de alguma partida. E eu não sei se vocês perceberam, mas o Galhardo ele tem uma função muito importante nesse time do Goiás. Eu sei que tem muitos torcedores gostando aí do Marcão, né? Muitos torcedores gostam do Paulo Baia porque ele faz gols, outros torcedores gostam do Rafael Gava, ou até da dupla lá, o trio de zagueiros, né, no caso, ou até mesmo do Dieguinho. Claro, são todos jogadores muito importantes, mas o Thiago Galhardo, basicamente, todo o ataque do Goiás passa pelos pés do Thiago Galhardo. Não sei se vocês perceberam isso. E tem muito torcedor do Goiás que ainda não percebeu que ele não veio para o Goiás para ser o clássico 9, o artilheiro ali do Goiás. Ele não veio com essa função. Pelo menos não nesse esquema do Zanardi. Não que ele não saiba jogar nessa função, ele sabe. Mas nesse esquema do Zanardi, ele está jogando basicamente como um falso 9. Como um jogador ali que não é um centroavante que fica lá na frente ali no máximo. Ele fica um pouco mais recuado, ele fica no meio de campo, ele joga como um falso 9 ou um meio atacante e ele distribui o jogo. E ele está fazendo isso muito bem.
Ele tem uma função muito importante nesse time, que é distribuir o jogo, principalmente para os atacantes de ponta, que é o Paulo Baia e o Wellington. Tanto que eles são jogadores que estão tendo mais situações de gol. E muito disso se passa pelas jogadas que o Thiago Galhardo cria. Ele volta muito também ali para ajudar na marcação, e ele pega a bola lá de trás e sai às vezes fazendo uma jogada individual para tentar criar uma situação de ataque. Então assim, ele não é aquele jogador que vai ficar na frente ali tendo todas as oportunidades de gol para fazer. Claro que ele vai fazer um gol ou outro, ele sempre tenta, em toda partida ele está tentando fazer gols também, mas a função dele no Goiás é outra. A função dele no Goiás, pelo menos nesse esquema do Zanardi, é distribuir o jogo. E ele está fazendo isso muito bem. Só que a gente ainda não sabe como vai ser quando a gente não tiver ele em alguma partida, né? Pode ser aí, como eu disse, que ele acabe se lesionando, pode ser que ele acabe suspenso, e a gente não tem ainda uma noção de quem vai ser o jogador que vai suprir ali a função do Thiago Galhardo. Pode ser o Regis? Pode ser o Regis. O Regis é um jogador que, pelas características, pode fazer isso muito bem. Só que a gente ainda não viu o Regis jogar pelo Goiás. Né? O Regis, desde que chegou, ele infelizmente acabou se lesionando, foi uma fatalidade, e aí ele acabou se lesionando, a gente ainda não viu ele jogando pelo Goiás, a gente não sabe se ele vai conseguir ter o mesmo empenho que o Thiago Galhardo tá tendo nessa função. Então, a gente ainda tem que esperar para ver como o Goiás vai ser sem o Thiago Galhardo quando, eventualmente, ele não for jogar em alguma partida. Então, também é uma coisa que a gente precisa aguardar, mas que pode acontecer aí a qualquer momento, né? Futebol, essas coisas, infelizmente, acontecem, da gente perder um jogador por uma partida ou outra, né? Enfim, a outra coisa que ainda falta a gente ver pro Goiás, mas isso vai acontecer uma hora, é uma sequência de jogos muito difíceis. Até agora, desde que o Zanardi chegou, nessas 5 partidas que a gente teve, a gente enfrentou 2 jogos realmente difíceis, ao meu ver, que foi contra o Ceará na estreia, porque a gente estava com um time desentrosado, e contra um adversário que para mim vai brigar pelo acesso, apesar de não ter começado tão bem a Série B, mas eu acho que é um time que vai brigar pelo acesso. E também o jogo contra o Cuiabá, que é um time que, apesar de estar em má fase, não está fazendo uma boa Série A, é um time forte, é um time de primeira divisão, e que a partida realmente foi muito difícil, e a gente venceu só por 1-0. Essas foram as 2 partidas assim realmente difíceis que o Goiás teve. No mais, assim, a gente teve ali uma sequência também de alguns jogos ali, não vou dizer fáceis, né? Acho que não é essa a palavra certa, mas os jogos em que o Goiás tinha um favoritismo muito grande. Contra o Ituano a gente tinha um favoritismo muito grande, contra o Brusque, contra a Ponte Preta. Então, assim, a gente não teve uma sequência de jogos difíceis, mas isso vai acontecer nessa Série B. Eu até, não sei se vocês viram a tabela, mas eu vou até mostrar isso aqui para vocês, que é a partir da 8ª rodada. A gente pega o Sport, tá? Na 8ª rodada em casa, mas ainda assim é o Sport é o líder da Série B e também é um time que vai brigar pelo acesso, que tem um time realmente muito bom, muito entrosado. Depois a gente vai jogar contra o Mirassol fora, e o Mirassol também tem um bom time, é uma equipe inclusive que eu acho que pode surpreender nessa Série B, e é fora de casa. Depois a gente vai ter o jogo contra o Coritiba. O Coritiba é verdade que não está em boa fase, mas ainda assim é uma camisa muito forte numa Série B, ele pode até se recuperar até lá, e vai ser um jogo que a gente vai jogar em casa, mas ainda assim vai ser um jogo difícil. Aí a gente vai ter o jogo contra o Santos fora de casa, que é um dos favoritos aí para título de Série B e para acesso também, né? Apesar de ter perdido nessa última rodada, o Santos claro, uma equipe muito difícil assim de você jogar contra. Então vai ter esse jogo contra o Santos e também vai ter, depois do jogo contra o Santos, o clássico contra o Vila. E os clássicos contra o Vila não têm sido jogos fáceis. Apesar da gente ter ali nos números ainda uma grande vantagem em relação a vitórias em cima do Vila, não vai ser um jogo fácil. Vai ser um jogo, inclusive, que vai ser lá no Oba. E depois do jogo contra o Vila tem a partida ainda contra o América Mineiro. Ou seja, você vê realmente que vai ter uma sequência muito pesada de jogos difíceis. Depois ainda tem a Chapecoense, a gente não sabe como a Chapecoense vai estar. A Chapecoense começou bem a Série B, mas eu não acho que ela tenha time para se manter lá em cima o tempo todo. Enfim, são partidas aí realmente que o Goiás, pelo menos aí da 8ª até a 13ª, 14ª rodada, vai ser uma sequência de jogos muito difíceis. Vai ser uma sequência de jogos aí que, dependendo da situação dos times ali, o Goiás vai ter muitas dificuldades. Então, eu ainda estou curioso para saber como vai ser esse time do Zanardi lidando com tantos jogos difíceis assim, em sequência, sabe? Não é tipo um jogo difícil, depois vem um time ali um pouco mais fácil. Não vai ser isso. Vai ser realmente só jogo pancada, pelo menos essa é a tendência, né? A gente vai ter que ver ainda quando chegar mais próximo dessas rodadas. Mas eu também estou ainda muito curioso para saber como é que o Goiás vai lidar com isso. E é claro que eu estou mais confiante do que pessimista. Eu estou muito confiante porque dá para ver que o trabalho do Zanardi é um trabalho muito sério, dá para ver que ele tem ali um esquema tático e um estilo de jogo que é muito promissor.
que realmente na maioria dos jogos o Goiás consegue se impor, o Goiás consegue criar situações de gol e o Goiás tem qualidade técnica para isso agora. Então, assim, eu estou muito confiante, eu estou muito mais confiante do que pessimista, mas a gente ainda tem que esperar para ver. E eu acho importante a gente pontuar essas coisas para o torcedor também não criar uma expectativa de que agora a gente é o Bayern de Munique, né? Que agora a gente é o Real Madrid, que a gente vai ganhar de todo mundo. Eu vi até alguns torcedores falando que a gente vai virar o Bayer Leverkusen, que uma sequência de vitórias até nunca mais parar. Isso não vai acontecer, uma hora a gente vai perder algum jogo ou outro, mas a gente também tem que saber lidar com esse tipo de situação, não entrar em desespero, não querer queimar o time, não fazer campanha para queimar jogador, porque o Goiás está com um time muito promissor, começou a Série B muito bem, mas a gente ainda vai ter que ver situações que esse time do Zanardi ainda não teve que se envolver, mas uma hora vai acontecer. Uma hora vai acontecer, a gente tem que estar preparado e, obviamente, observar como é que o Zanardi vai lidar com esse tipo de situação, beleza? Esse é um vídeo aí, mais uma análise que eu estou trazendo aqui para vocês. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu joinha e também deixar o seu comentário, que é muito importante. A gente volta na quarta-feira com o pós-jogo contra o Paysandu, né? Vai ter esse jogo aí, mais uma rodada da Série B, a gente vai fazer a nossa live pós-jogo e eu vou estar trazendo também, eventualmente, mais vídeos aqui para o canal do Mides Esmeraldina, beleza? Um abraço para você, muito obrigado pela sua atenção e lembre-se, a nossa voz não pode acabar. Valeu!